Então as crianças já podem levantar, caminhar para a porta principal, porque certamente há algo preparado para as crianças nessa noite. Irmãos, enquanto as crianças caminham ali para a porta principal do auditório, vamos ler a palavra de Deus. Abram a Bíblia em Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler os versos 26 a 31. Hebreus 10, 26 a 31. Esse é o texto que leremos como sequência do nosso estudo. Estamos estudando expositivamente a carta aos Hebreus. Estamos, portanto, na parte final do 10º capítulo. Ainda teremos a alegria, se o Senhor permitir, de estudar os capítulos 11, 12 e 13. Assim mesmo como você está, acompanhe a leitura do texto bíblico que nos diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, como a palavra de Deus nos diz, devemos sempre considerar a bondade e a severidade de Deus. Devemos considerar a bondade daquele que, sendo santo, levou sobre si as nossas mazelas para nos substituir no lugar da punição. Jesus, o Senhor de toda bondade, se ofereceu por nós para que, por meio da sua obra no Calvário, pudéssemos chegar ao lugar santíssimo, à presença eterna do nosso Deus que é santo. Mas consideremos também a severidade do Senhor àqueles que zombam do Evangelho, rejeitam a salvação em Cristo e toleram o pecado sem que haja arrependimento diante de Deus. É sobre esse contraste que o autor da Epístola aos Hebreus está falando. Os irmãos devem lembrar, se não lembram, por favor, acessem no canal da igreja o estudo da última quinta-feira, que nós tratamos da ousada certeza de todo crente, de que uma vez lavado pelo sangue de Jesus, pode sim, agora purificado, aproximar-se do Senhor, cheio de firmeza, de segurança, sabendo que o Senhor aprova aquele que já foi lavado pelo sangue do seu Filho Jesus. Irmãos, por causa desse sangue que nos purifica de todo pecado, nós podemos viver na presença de Deus. É isso que está dizendo o versículo 22 desse capítulo 10. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O contrário disso é carnalidade. Quem, não tendo sido lavado pelo sangue de Jesus, faz com que o pecado seja tolerado e não tenha constrangimento em dizer que é pecador, ou a vida de quem, tendo sido lavado por Cristo, deixa de crescer no conhecimento do Senhor e de algum modo se lança ao pecado. O verso 26 desse mesmo capítulo 10, que é o texto que nós destacamos hoje, diz assim: se nós, irmãos, por acaso pudéssemos viver
deliberadamente em pecado, depois de já termos recebido Cristo, o pleno conhecimento da verdade, não haveria mais solução para nós. É importante que você saiba que, assim como no capítulo 6, aqui, meus irmãos, está se falando de uma hipótese absurda. O autor sabia que alguns crentes não estavam fazendo tudo o que poderiam fazer, e não estavam vivendo tudo o que poderiam viver, e não estavam vivendo a fé em Cristo com a qualidade que poderiam. Então, Deus o usa para dizer: cuidado, vocês não devem se contentar com uma vida cristã medíocre. Pensem bem, se vocês a cada dia se afastarem do propósito de uma vida santa, e como diz o verso 25, começarem a abandonar a congregação e se esfriarem, pensem bem, se vocês chegarem ao ponto de pecarem deliberadamente, sem censura, sem critério de vida santa, o que pode acontecer com vocês? Vocês não terão solução. Não é que a palavra de Deus diz que seja possível um crente genuíno, e um crente genuíno é aquele que é habitado pelo Espírito Santo, viva na prática deliberada do pecado. Eu sei, irmãos, que quando eu digo isso, muita gente fica assustada, mas não deveríamos nos assustar. Não é porque o padrão do ser humano caiu, que o padrão de Deus caiu para se conformar ao homem. Às vezes, irmãos, nós crentes em Jesus, ficamos pensando: não, é possível sim um crente viver pecando deliberadamente. Não é não, não é não. Nós estamos querendo acomodar todo mundo numa porta que é estreita e num caminho que é apertado, e isso não é possível, irmãos. Irmãos, eu quero afirmar com muita segurança: não é possível que alguém dirigido pelo Espírito Santo viva pecando deliberadamente. Viver pecando, irmãos, é diferente de cometer um ato pecaminoso. Você, crente em Jesus, peca. Mas isso é diferente, como nos indica o tempo verbal, no texto bíblico original na língua grega. O tempo verbal diz assim: se nós estamos vivendo no pecado, se nós vivemos pecando. Irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo é que isso é absurdo para um crente. O crente comete um pecado, e isso é ocasião para grande tristeza e imediato arrependimento. Deus trabalha no coração do crente, constrangendo, levando-o a abominar o pecado cometido, a arrepender-se, a confessar e abandonar. Irmãos, é muito diferente de viver na prática deliberada de um pecado. Pecado que faz aniversário todo ano. Irmãos, segundo a palavra de Deus, não é possível dizer que um crente em Jesus viva na prática profissional do pecado. É alguém que se especializou de tal modo que ele peca muito bem agora. Ele é mestre naquela prática pecaminosa. Por exemplo, irmãos, vamos supor que exista, e aqui é uma hipótese absurda, um crente que deixou de confiar na providência de Deus e foi a uma casa lotérica fazer uma aposta. O que se espera é que esse crente, ao sair daquela casa lotérica, ele não tenha paz diante de Deus, porque ele sabe que está se envolvendo com algo ilícito, jogo de azar, deixando de confiar no Senhor, pegando o pão da sua casa para colocar num jogo. O que se espera é que esse crente fique amargurado por dentro e chore e lamente o seu pecado. Irmão, se essa pessoa volta no dia seguinte, de novo, aposta, e volta na semana seguinte e faz aposta, e no ano seguinte continua, segundo a palavra de Deus, nós devemos entender que não se trata de um crente em Jesus. É possível que um crente em Jesus profira uma mentira, não justifica, mas ele estava no momento de aperto, e na luta com a carne ele acabou mentindo. O que se espera é que esse crente volte nesse lugar e diga: me perdoe, sob o efeito de emoção eu me deixei levar e menti. Mas, irmãos, não se pode concordar que seja possível um crente que é um mentiroso. É diferente de você mentir e ser um mentiroso. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que
Viver pecando é muito diferente de pecar. Mente quem diz que não peca. Segundo o apóstolo João, o crente também peca. Por isso o Senhor, sabendo que nesse mundo, sob a ação do inimigo de nossas almas, o nosso tentador, Satanás, sofrendo na carne, lidando com esse mundo mal, porque pecaremos, a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus, irmãos, nos libertou do pecado. Quando eu digo do pecado, é da natureza pecaminosa que nos controlava. Mas Ele, irmãos, sabe que nós nesse mundo cometeremos pecados. Para mim é importante frisar isso, para que você não esqueça do seguinte: você pecará enquanto estiver nesse mundo, mas isso não será constante, não será prazeroso e não será acompanhado de cinismo, de conformismo. Sempre será acompanhado de dor e de arrependimento genuíno. O nosso irmão Charles Spurgeon, pastor do Tabernáculo Batista de Londres, já morreu há mais ou menos 2 séculos. Spurgeon disse o seguinte: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Você é um convertido, você pertence a Jesus, e segundo a palavra de Deus, revelada ao apóstolo Paulo, ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. Segundo o apóstolo João, irmãos, o Senhor Jesus dá a vida eterna, e as ovelhas que são dele nunca hão de perecer, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Senhor. Paulo e João recebem do Senhor a mesma revelação. Então a conversão a Jesus dá segurança. O convertido é aquele que agora é dirigido por Cristo, recebeu o selo do Espírito que o identifica como propriedade de Cristo. Mas isso não lhe dá o direito de parar de vigiar. E eu entendo que Spurgeon diz isso, porque biblicamente ele compreendeu que nós estamos nesse mundo mal. Nós lidamos ainda com a carne. Nós lidamos, irmãos, com a ação do inimigo, do tentador. Então, você tem segurança de que é salvo, mas você ainda não está no céu, meu irmão. Você já foi justificado por Cristo, mas você ainda não foi glorificado. Você não está com Cristo no céu. Por isso, tenha segurança em Cristo. Segurança que lhe dá certeza de que você pode vencer o pecado. Mas não deixe de vigiar. Você não encontrará na palavra de Deus afirmações do tipo: vivam do jeito que vocês quiserem, fiquem à vontade, deem à carne o que ela pede, parem de vigiar, vivam desapercebidos. Não, irmãos, sabe qual é o tom da palavra de Deus? É vigiar e orai para que não entreis em tentação. A palavra de Deus, irmãos, diz assim: guarda bem o teu depósito. A palavra de Deus diz: estejam apercebidos, o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tudo que a palavra de Deus nos diz é prontidão, irmão, vigilância, cuidado, submissão a Cristo, oração, mais oração, busca do Senhor, congregue, se afaste da aparência do mal, fuja da aparência do mal. Meus irmãos, na antiga aliança, o Senhor revelava, e isso está na palavra, nós vamos ler, que havia uma grande diferença entre o pecador contumaz, aquele que pecava porque sabia que depois ofereceria um sacrifício, e por isso pecava, e aquele pecador ignorante. Ele pecou sem saber por que estava pecando, sem perceber que estava pecando. Irmãos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, o Senhor chega a dizer: quando vocês se reúnem para trazer sacrifícios a mim, quem pediu isso para vocês? Quem disse que eu quero? Os ajuntamentos solenes de vocês, os sábados, as congregações, as festas de lua nova, aborrecem a minha alma. Deixem de fazer o mal e passem a praticar o bem. Então venham, e aí sacrifiquem a mim. Irmãos, há uma diferença entre aquele que peca não querendo pecar, e aquele que peca porque sabe que está pecando, mas ainda encontra prazer no pecado. Vejam o que diz a palavra de Deus
em Números capítulo 15, versos 27 a 31. Números 15, a partir do verso 27. O Senhor então diz ao povo de Israel o seguinte: se alguma pessoa pecar por... Me perdoe interromper a leitura. Quem disse que não tem graça de Deus no Antigo Testamento, irmãos? Olha a graça de Deus aí. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou. Quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. É graça de Deus, irmãos. O verso 19 diz, é para quem é de Israel, mas é também para o estrangeiro. Verso 30. Mas, ao contrário de quem peca por ignorância, mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quem é o atrevido? É aquele, irmãos, que desafia a autoridade. Fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do meu povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Meus irmãos, vejam se não é esse o espírito do Novo Testamento. Atos 17, eu quero destacar apenas os versos 30 e 31. Olha o que Deus, por meio do apóstolo Paulo, diz a incrédulos em Atena. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ora, quantos de vocês pecaram por ignorância? Primeiro, porque não conheciam a lei de Deus. E segundo, dentre aqueles que viviam no meio do povo que conhecia a lei, não havia o Espírito Santo. Hoje existe a manifestação do Senhor a toda a carne, e hoje o Espírito Santo tem trabalhado nos corações. Então, irmãos, vejam como o Senhor, cheio de graça, diz: aquele filho de Deus contrito que peca, esse entenderá da parte do Senhor que pecou, e Deus graciosamente já deu a solução. Irmãos, é também triste quando um crente verdadeiro reconhece que pecou, confessa, arrependido, mas essa pessoa não consegue gozar do perdão do Senhor. Isso está errado, irmãos. De algum modo isso é incredulidade. Se você pecou e o Senhor trabalhou no seu coração, levando ao arrependimento, e você confessou, meu irmão, goze do perdão que vem do Senhor. Não cobre de você aquilo que o Senhor não cobra mais. A palavra de Deus diz que existe essa experiência. É muito diferente daquele que vive na prática do pecado. Portanto, o que encontramos aqui em Hebreus 10, a partir do verso 26, é uma exortação a crentes que estavam dando sinais de involução, de retrocesso, de diminuição na vida cristã. Alguns deixando de congregar, outros em meio à perseguição que o cristianismo sofria, tendo saudade do judaísmo onde não há Cristo Salvador. Outros irmãos, lamentando as perdas dessa vida, por exemplo, os bens. E aqui mesmo nesse capítulo, os irmãos verão na próxima semana a palavra de Deus dizendo que alguns irmãos se mantiveram firmes quando foram encarcerados ou perderam os seus bens. Então é para crentes que davam sinais de diminuição no compromisso com Deus que essa carta é escrita, e é dita aqui de uma hipótese absurda. Se vocês começarem a pecar sem qualquer restrição, saibam que não há mais o que fazer por vocês, porque vocês dirão que são como os incrédulos que um dia serão julgados pelo Senhor de modo severo, de modo justo, de modo reto. O maior julgamento já está marcado por Deus e ele vai acontecer. Irmãos, um dia
todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Até quem negou que Ele é o Salvador. A palavra de Deus diz que mesmo aqueles que o traspassaram, aqueles que zombaram dele, aqueles que o mataram, um dia reconhecerão que Ele é o Senhor. É claro, irmãos, na volta do Senhor Jesus Cristo, será impossível negar que Ele é Deus, por tudo que Ele fará. Esse dia está marcado. O que diferencia crentes de incrédulos, irmãos, é a atitude diante desse decreto do Senhor. Crentes em Jesus buscam ao Senhor e se preparam para que nesse dia sejam aprovados pelo Senhor. Descrentes, irmãos, desconsideram que esse dia existirá e até riem disso. E a palavra do Senhor, no Novo Testamento, já nos mostra que no primeiro século da era cristã, havia muita gente dizendo: está demorando de Jesus voltar. O apóstolo Pedro diz isso. Muitos de vocês estão se perguntando onde está o cumprimento daquela promessa que ele fez. E Pedro é usado por Deus para repetir o salmo que diz: para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia. Antes Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo por meio do apóstolo Pedro é somente a repetição do que já havia dito no Salmo 90, verso 4. Veja aí se não é isso que a palavra do Senhor já nos diz no livro dos Salmos. Salmo 94. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Crentes dizem: Jesus breve virá e nós o aguardamos com alegria. Descrentes dizem: faz muito tempo que Ele prometeu. Muito tempo? A promessa não foi feita por um homem. Quando um homem vive míseros 100 anos de idade, a gente faz festa, achando que viveu muito tempo. Nós estamos falando de uma promessa feita por um Deus que é eterno. Para um Deus que é eterno, 2000 anos são como 2 dias. Foi ontem, irmãos, que Jesus disse que voltaria. Faz pouquíssimo tempo. Para o Deus que dirige a história, foi agora há pouco que Jesus disse: em breve virei. E segundo a palavra de Deus, o Senhor tem permitido que haja tempo até que esse dia se cumpra, porque Ele é longânimo. Meus irmãos, um crente em Jesus sabe que o maior julgamento está por vir. O poder judiciário dos homens, o julgamento de uma igreja, o julgamento dos seus pais, não se comparam ao maior de todos os julgamentos que está por acontecer. Esse julgamento será caracterizado por condenação justa a quem vive deliberadamente na prática do pecado. Como o pastor Petrone pregou recentemente, com base na palavra de Deus, pecado é coisa séria, irmãos. Irmãos, esta igreja é uma igreja ortodoxa. O que é uma igreja ortodoxa? É uma igreja que crê que a Bíblia por inteiro é a palavra de Deus, sem erro algum. E essa igreja subscreve todas as grandes e históricas doutrinas do cristianismo bíblico. E uma das doutrinas que todos os crentes em Jesus prescrevem é: Deus abomina o pecado e dá como salário do pecado a morte eterna. Irmãos, esta igreja nunca enganou ninguém. Você que frequenta essa igreja, que ouve a mensagem dessa igreja, precisa saber com todas as letras que nós cremos que a palavra de Deus tem razão quando diz que o pecado é coisa séria, ofende ao Deus santo, causa separação entre os homens e Deus e produz uma recompensa terrível que é morte espiritual. Portanto, irmãos, precisamos localizar biblicamente muito bem as características do maior julgamento que virá sobre aqueles que desprezam a vida santa e o Deus santo. É que haverá uma condenação justa. No verso 27, a palavra de Deus está dizendo que quem vive deliberadamente em pecado só pode ter a expectativa de que algo horrível vai acontecer, um juízo horroroso e um fogo vingador que virá sobre aqueles que são adversários do Senhor. Meus irmãos, o dia do juízo final não é para os crentes terror,
é esperança. Quando as pessoas dizem assim, de algo muito ruim, que cenário apocalíptico, eu fico confuso. Porque para mim o Apocalipse é um livro de esperança, irmãos. Irmãos, como ler Apocalipse capítulo 21 e dizer que Apocalipse é um livro de terror? E vi os novos céus e a nova terra. E o céu e a terra que nós conhecemos já não mais existem. Meus irmãos, como ler a palavra de Deus dizendo, meus irmãos, que eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que do céu descia de Deus adereçada, como uma esposa preparada para o seu esposo. Como ler, irmãos, o Apocalipse e temer o fim de todas as coisas? Para o descrente, o Apocalipse é temeroso, porque o Apocalipse diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os afeminados, os idólatras, os que amam e que praticam a maldade. A palavra de Deus diz isso com todas as letras. Mas para os crentes em Jesus, irmãos, não há o que temer. Você só deveria temer, você crente, o julgamento final, se você tivesse dúvidas acerca da retidão do Senhor. Se você tem convicção de que Deus é justo e é reto, não há o que temer. Não haverá surpresa. Deus trará condenação justa a quem é condenável. Veja o verso 30, quando o Senhor diz, repetindo aquilo que já está escrito no Antigo Testamento: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Todos nós seremos julgados. Muitos serão condenados e muitos serão absolvidos ou recompensados. Meus irmãos, a condenação justa é fruto do juízo santo de Deus, porque Deus é santo, Ele julga o pecador, e Ele tem todo o direito de julgar, porque foi Ele quem criou o homem. Assim como eu posso fazer aquilo que bem entendo dos bens que eu comprei, Deus pode sim, meus irmãos, julgar aqueles a quem Ele criou. Vejam Deuteronômio capítulo 32, versos 35 e 36. O livro da repetição da lei nos diz assim, no capítulo 32, verso 35: a mim me pertence a vingança. É o que o autor da Epístola aos Hebreus está citando, Deuteronômio 32. A retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Irmãos, vejam que o Novo Testamento confirma o Antigo Testamento dizendo: Deus é aquele que julga com santidade. A condenação do Senhor virá para quem amou o pecado como fruto da justa ira de Deus, a ira santa de Deus. Ira não é pecado necessariamente. A palavra de Deus diz que é possível nos irarmos e não pecarmos. Irai-vos e não pequei. Você pode ter uma justa reprovação a um ato que é reprovável. Deus, irmãos, está irado contra aquilo que deve ser reprovado duramente. Então, há uma ira da parte de Deus, que é uma justa reprovação ao pecado, que produzirá a condenação de quem amou o pecado. De novo, o pastor Spurgeon disse que pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Esse divórcio pode. O divórcio do marido com a esposa, biblicamente não pode não, mas esse pode. Eu vou repetir. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, arrependa-se agora, porque um dia o Senhor, no maior de todos os julgamentos, ao final da história, condenará com justiça quem amou e serviu ao pecado. O maior de todos os julgamentos, irmãos, segundo a palavra de Deus, é precedido de exemplos didáticos. O Senhor nos mostra a consequência dos nossos pecados e aquilo que aconteceu com os que vieram antes de nós, para que não caminhemos da mesma forma. Vejam no verso 29, aí Hebreus 10, 29, quando o Senhor está dizendo: vocês
Verso 28, melhor, irmãos, verso 28. Vocês sabem, quando 2 ou 3 testemunhas diziam, fulano adulterou, então a pessoa morria. Essa era a justiça de homens imperfeitos, pecadores. Verso 29. Será que mais severo não é o castigo dado por Deus a quem zombou do Filho de Deus? Calcou aos pés o Filho de Deus é zombar, é rejeitar, é desconsiderar, e profanou o sangue da aliança, é dizer, não há poder no sangue de Jesus, eu vivo no pecado porque Jesus não tem poder para me livrar. Profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O que a palavra de Deus está dizendo é, vocês se lembram de Israel? Quando 2 ou 3 testemunhas diziam, ele é rebelde contra o Senhor. Para eliminar o pecado pela raiz, matava-se aquele que não queria arrepender-se. Tomem isso como exemplo da severidade de Deus. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 13. 1 Coríntios 10, 1 a 13 nos diz assim. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Me permitam interromper mais uma vez a leitura e dizer aos irmãos, lembrem-se quando eu disse que Deus não diminui os seus critérios, porque a igreja piorou, e porque o mundo se tornou pior. Irmãos, Deus não mudará. Se for preciso, ele reprova a maioria, mas ele não muda. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto e não entraram em Canaã. Ninguém, a não ser Josué e Calebe, da geração que saiu do Egito, entrou em Canaã. Irmãos, Deus não vai se acomodar à maioria. Deus não vai perguntar, pesquisa de opinião, o que vocês crentes acham que eu devo tolerar a partir de agora? Deus nunca fará isso. Se for preciso, ele reprova todo mundo, mas ele não muda. Porque se ele mudasse, irmãos, para pior, ele deixaria de ser perfeito. Ele não vai mudar para pior. Ora, estas coisas, que coisas? A reprovação de Deus àqueles que, sendo povo de Deus, rejeitaram o Senhor. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olhem para os exemplos, eles são didáticos. Deus reprovou a maioria de Israel, porque Israel se envolveu com aquilo que Deus reprova. Não façam isso. O conselho do Senhor é, irmãos, olhem para os exemplos e se afastem do pecado. Você pensa que é grande coisa? Cuidado para não cair. E saiba, Deus é fiel para impor um limite a Satanás. Irmãos, isso é graça de Deus. Você acredita nisso? Você pode
não viver pecando deliberadamente, porque além de ter o Espírito Santo, que te dá desejo de viver de modo santo, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus coloca um freio em Satanás. É um animal feroz, mas animais ferozes são domados. Deus coloca um limite em Satanás. Deus sabe dos limites da Roxane. E se Satanás, Roxane, quiser chegar ao ponto de te destruir, o Senhor dirá, não, aí não. Deus sabe dos limites do Carlos. E se Satanás quiser ultrapassar esse limite, o Senhor dirá, não. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Não acredite, meu irmão, que eu estou sendo insensível ao dizer isso. Para mim e para você, a mais terrível provação nesse mundo pode ser vencida assim. Deus é fiel e não deixará que seja além daquilo que podemos suportar. Quando você estiver dizendo, Senhor, isso aqui não dá para mim, isso eu não vou suportar, você está enganado, suporta sim. Porque senão Deus estaria falhando, mentindo. Deus sabe dos seus limites e com muito amor Ele provê livramento para que você possa suportar. É quando o Senhor percebe, se isso vier a acontecer com a Franciane, ela não suporta. Então Deus dá o livramento, Ele coloca um limite. Quando nós vemos os nossos irmãos sofrendo muito, precisamos acreditar nisso, irmãos. Por mais que eles estejam sofrendo, Deus não é omisso e Deus sabe que eles podem suportar, senão o Senhor não permitiria chegar àquele ponto tão grande de provação. É didático. Meus irmãos, outros crentes, como foram tratados pelo Senhor, são exemplos para nós. Por exemplo, irmãos, depois de lermos que Ananias e Safira foram pelo Senhor reprovados duramente porque mentiram e enganaram a igreja, mentiram ao Senhor. Nenhum crente deveria enganar a igreja nem mentir ao Senhor. Irmãos, quando nós lemos que na igreja de Corinto havia gente morrendo porque estava profanando a mesa da ceia do Senhor, porque estava participando do pão e do cálice indignamente. Nenhum crente deveria participar da ceia do Senhor sem que antes tenha se arrependido de verdade de todo e qualquer pecado cometido. Meus irmãos, toda vez que nós quisermos vencer os opositores do Evangelho com as armas desse mundo e com a violência desse mundo, nós deveríamos lembrar que o Senhor reprovou Pedro quando Pedro pegou uma arma, a espada, e cortou a orelha do soldado romano chamado Malco. São exemplos para nós, irmãos. Vejam o que nos diz Lucas 12, 48, parte B. Talvez isso aqui seja duro para você. Imagine para mim que já li várias vezes antes de pregar para você hoje à noite. Tudo que eu estou dizendo a você, eu tive que dizer para mim enquanto eu preparava esse estudo. Veja aí o que diz Lucas 12, verso 48, a última parte. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Meus irmãos, quem é mais velho de evangelho, que se cuide, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Quem mais recebeu, é mais cobrado. Meus irmãos, fica como exemplo. O Senhor um dia julgará, e julgará todos, e nós precisamos saber que o Senhor tem a sua forma que para nós é misteriosa, de recompensar os crentes que foram muito fiéis. Eu não sei te explicar exatamente o que são os galardões, mas eu sei que eles existirão. Eu não sei te dizer. Irmãos, há, segundo a própria palavra de Deus, pontos difíceis nas Escrituras. Eu não sei te dizer porque Deus não quis descrever. Mas, irmãos, que vai existir, vai. Haverá muita diferença entre um crente que serviu a Deus amarrado e aquele que serviu com prazer. Um dia, quando o Senhor nos julgar, irmãos, haverá um galardão para quem o serviu e serviu com muita alegria. Bem, eu já disse a vocês que eu não sei o que é. Agora eu vou dizer para vocês o que eu desconfio que seja. Eu desconfio, irmãos, que seja para um crente agora glorificado na presença de Deus,
o prazer inaudito, a satisfação sem comparação de ouvir da boca do Senhor: servo bom e fiel. Eu desconfio que tem a ver com isso. Meus irmãos, quando meus filhos recebem provas com notas, por falar em provação, e eu os parabenizo, eu percebo a alegria, a satisfação que há neles. Aliás, essa semana os dois tiveram essa satisfação de receber os meus parabéns. Irmãos, imaginem, nós pecadores limitados como somos, um dia diante do Senhor, irmãos, sem as escamas do pecado, sem as coisas desse mundo, chegarmos diante de Deus e o Senhor dizer: meu filho, servo bom e fiel, que prazer te receber aqui. Eu acredito, irmãos, que o galardão tem muito a ver com a experiência da aprovação diante de Deus. Porque, irmãos, o que pode ser melhor do que o nosso Deus? Nada. O que pode ser mais recompensador do que a aprovação de Deus? Eu não encontro nada. Mas, irmãos, isso é desconfiança minha. É igual a história do espinho na carne de Paulo. Fique à vontade para debater. Ninguém pode bater o martelo e dizer: eu sei qual é. É igual o autor de Hebreus. Você pode ficar à vontade para debater. A Bíblia não diz quem é o autor. Sabemos que é um texto inspirado, em completa harmonia com todo o Novo Testamento, com toda a palavra de Deus, aceito pela igreja do primeiro século, pelos apóstolos, sem problema. Mas você não tem como dizer quem foi o autor. Então, quanto ao galardão, a minha desconfiança é que tem a ver com a aprovação de Deus. Finalmente, irmãos, o maior juízo, o maior julgamento virá como desfecho da disciplina do nosso Deus. Verso 30, nós já lemos que o Senhor julgará o seu povo, e nós encontramos aqui mesmo, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versos 6 a 8, a afirmação de que o Senhor corrige a quem ama, e açoita, e surra, e castiga a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Olha o que o texto bíblico diz: se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A conta simples é assim, irmãos. Se o pastor Tarcísio não disciplina os filhos dele, ele não os reconhece como filhos, porque ele não reconhece que estão sob a responsabilidade dele, porque ele não reconhece que só ele é por Deus encarregado para disciplinar, porque são os filhos dele. É porque não ama, é porque não quer prevenir do mal. Irmãos, se Deus nos disciplina, isso é declaração de amor do nosso Deus por nós. É Deus dizendo: eu me importo com você, eu amo você, eu não quero te ver sofrendo as terríveis consequências do pecado. E Deus disciplina pelo Espírito Santo falando ao crente, pela pregação do Evangelho. É por isso que crentes verdadeiros, irmãos, depois de saírem do culto, tendo ouvido uma dura repreensão, saem gratos a Deus. Isso acontece, graças a Deus, com crentes verdadeiros. Eles saem surrados e felizes. Meus irmãos, Deus é santo, é por isso que Ele nos disciplina. Se você é filho de um pai íntegro, Ele vai querer te disciplinar para que você deseje viver de modo íntegro. Se Deus é seu pai e Deus é santo, Ele vai querer que você seja santo. É assim que Deus trata seus filhos. Ele está te preparando para o julgamento final, dizendo: meu filho, eu estou te disciplinando, porque quando você for julgado, eu quero que você seja aprovado. 1 de Pedro 4, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Deus já começou a julgar o seu povo. É o que Ele está fazendo com nós aqui nessa noite, nos confrontando, nos tratando, nos disciplinando. Deus já começou a julgar o povo que é dele. Agora imaginem, irmãos, o que vai acontecer com o pecador que está vivendo ao largo da vontade de Deus. Quão severo será o juízo do Senhor. É preciso, irmãos, vivermos de modo contrito. É preciso saber que Cristo é poderoso e é suficiente para nos levar à vitória final.
quando no último dia, no dia do terrível julgamento, nós na verdade nos alegraremos. Somente para aquele que deliberadamente vive no pecado se aplica o verso 31 de Hebreus 10, que diz: horrenda, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós não devemos ter raiva de quem zomba do Evangelho. Nós devemos ter pena, misericórdia, irmãos. Porque, irmãos, coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Eu quero finalizar com 1 de João 4,17, que nos diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Nós temos a confiança de que o Senhor neste mundo, pelo seu Espírito, já nos tem preparado para o dia do juízo. Cheguemos a esse dia com confiança. O nosso irmão John Newton disse o seguinte: não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que um dia espero ser, mas graças a Deus não sou o que fui antes, e é pela graça de Deus que sou o que sou. Vamos cantar o hino? Vamos cantar o hino Perdoa-me, Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar esse hino como uma oração ao Senhor. É uma oração cantada. Irmãos, um dos sinais de avivamento espiritual é quebrantamento do povo de Deus. É arrependimento e abandono de pecados. É busca por vida santa, é conversão. Clame a Deus para que seja rotina em sua vida e na vida da sua igreja. Arrependimento diante de Deus. Leve a sério aquilo que nós vamos cantar agora. Leve a sério